O título da nossa metáfora de hoje é O Urso e as Abelhas. Um urso procurava entre as árvores pequenos frutos silvestres para sua refeição matinal. Quando deu de cara com um tronco oco de uma árvore caída, dentro do qual um enxame de abelhas guardava seu precioso favo de mel. O urso, com bastante cuidado, começou a farejar em volta do tronco, tentando descobrir se as abelhas estavam em casa. Neste exato momento, uma das abelhas que voltava do campo, onde fora coletar néctar das flores para levar à colmeia, deu de cara com o matreiro e curioso visitante. Receosa e apreensiva com as pretensões do urso, voou até ele e deu-lhe uma ferroada, para desaparecer em seguida no interior do oco da árvore caída. O urso, tomado de dor pela ferroada, ficou furioso, incontrolável, pulou em cima do tronco com unhas e dentes, atacando a tudo e a todas, disposto a destruir o ninho das abelhas como vingança. Entretanto, isso apenas o fez provocar uma reação em cadeia de toda a colmeia e assim, ao pobre urso, restou apenas fugir o mais depressa que pôde em direção a um pequeno lago, onde, depois de nele mergulhar e permanecer imerso por um bom tempo, finalmente se pôs a salvo. O que essa metáfora representa para você? Né? Olha, você vê que o urso estava com fome, estava lá procurando comida, e aí ele viu que um tronco caído, viu ali um buraco de uma abelha, né? Um enxame de abelha. E aí ele ficou, opa, agora aqui vai ter a minha alimentação. Eu vou te fazer algumas perguntas em relação a essa metáfora. O que ela representa para você, né? Você vê que o urso, ele foi atacado por uma única ferroada. Foi uma única ferroada. E o que aconteceu com ele? Ele perdeu o controle. E agora olhando para mim e para você, quantas vezes nós perdemos o controle apenas por uma situação? Mas que essa situação, na verdade, ela está escondendo várias outras situações que não estão bem resolvidas. A reação dele, o que aconteceu? O urso queria se vingar e acabou sofrendo mais. Por uma ferroada, ele teve um sentimento ficou enfurecido, ficou bravo. E ele falou que agora eu vou me vingar. E ele acabou fazendo o quê? Um estrago. A fúria dele, a raiva dele fez um estrago. E não era sobre as abelhas, era sobre uma ferroada. Então ele foi e ele atacou, né, todo aquele enxame lá, mas foi uma ferroada. E todas as abelhas acabou pagando o pato ali. Mas o que aconteceu? Ele saiu ferido. Ele que saiu ferido, desesperado, porque ele não teve o quê? Um controle emocional. E muitas vezes a gente, por falta de controle emocional, custa muito caro. Se o urso tivesse recuado na primeira dor, ele teria feito o quê? Evitado o ataque. Se ele, na primeira dor, ele já tivesse se posicionado, não teria acontecido o estrago que aconteceu, ao ponto dele sair desfavorável, né? Ele achou que ele estava no controle da situação, mas não estava. A ferroada foi real, a dor também, mas a destruição foi uma escolha do urso. E aí, onde que você se percebe? Me fala, meninas. Enquanto eu estava lendo, eu estava observando, né?
muitas vezes nós precisamos ter conversas difíceis. E hoje, já lendo no meu devocional da manhã, estava falando sobre isso. Que o medo da rejeição, o medo de ser criticado, de ser julgado, faz com que a gente tenha conversas difíceis. Evita, né, que a gente tenha conversas difíceis. Mas o fato de não ter essas conversas difíceis não significa que está tudo resolvido. A gente vai o quê? Guardando, vai acumulando. E aí o que acontece? Um dia uma abelha te pica. É uma picada só. E aí acontece um estrago, como aconteceu com esse urso. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de me comunicar, muita. Então eu era aquela que eu guardava tudo, gente. Eu era uma bolha. Eu guardava. E eu lembro que no meu serviço, principalmente no ambiente que a gente fica mais próximo das pessoas ali diariamente, então as pessoas faziam as coisas comigo e eu guardava. Eu não gostava, porque eu não conseguia me posicionar, eu tinha medo, né, de ser rejeitada, eu tinha medo de tudo. E aí eu guardava. As pessoas faziam algo para mim, eu não me posicionava, porque o fato de você falar que te incomodou não quer dizer que você está desrespeitando nem nada. Você está mostrando para o outro o limite que ele também não está sabendo, porque ele não é você. Às vezes o que não é limite para ele é limite para você. E aí aconteceu já muitas coisas lá no meu serviço e eu guardava. Gente, quando eu explodia, era só uma ferroada. Eu lembrava do passado, do presente, e eu começava a falar até do futuro. Era uma loucura. E aí o que acontecia? Eu fazia muitos estragos. Por quê? Porque em vez de limpar uma sujeirinha, eu ficava guardando entulhos. E aí, quando eu comecei a ter autoconhecimento, saber quem eu sou, saber, né, a minha real identidade, eu falei, peraí, eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a me posicionar. E quando eu comecei a me posicionar, eu comecei a evitar estragos maiores. Porque eu comecei a mostrar para o outro o limite dele. E às vezes a gente com medo da rejeição, com medo, sabe, da crítica. Ah, mas se eu falar, ele vai se sentir assim. Ah, mas se eu falar, ela vai se sentir assim. A gente acaba se anulando. A gente acaba o quê? Sendo que nem esse urso. Vai chegar uma hora que vai ser só uma ferroada. E aí vai ser o estrago, porque está ali guardando, está acumulando. E aí, como eu era muito quieta, não conseguia me comunicar, aí as pessoas olhavam e falavam, tá louca, tá surtada, já dá um diazepam nela, mas não era loucura, era o quê? Eu guardando muitas coisas, porque eu não sabia lidar com as minhas próprias emoções, eu não sabia lidar com a insegurança, com o medo da rejeição, com o medo do abandono, eu não sabia lidar com nada disso. E quando a gente não sabe lidar com isso, vai ser uma ferroada, que vai gerar um estrago. E agora, olhando para tudo isso que você ouviu, aonde você se viu, conte uma experiência que você já percebeu. Fique à vontade. A Jane falou, a raiva do urso e ele não saboreou o mel. Exatamente. Olha a visão da Jane aqui. Ele estava com fome, mas por questão dessa ferroada, ele esqueceu até a fome dele. Ele não saboreou algo que ele poderia saborear. E quantas vezes de nós, né? Quantas vezes nós podemos saborear o que é bom, mas porque nós estamos tão inflamadas, a gente às vezes não consegue saborear. E você, o que falou com você? Fique à vontade, meninas.